Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos pedimos, ó Deus, o teu Espírito Santo nesta manhã de sexta-feira, que o Senhor possa nos acompanhar em nossos trabalhos, que possamos começar, continuar e terminar tudo em vossa presença. Que essa palavra possa nos iluminar nesse dia, para que possamos compreender a vossa vontade e que tenhamos a coragem, a força de colocá-la em prática, em obras, em ações. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra boa, o qual possa frutificar, dar muitos frutos para a vida eterna. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 7. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 3 coisas um tanto polêmicas aparecem nesse evangelho de hoje. E é um assunto que, frequentemente, nós católicos precisamos nos defender, que é a questão dos irmãos de Jesus. A palavra de Deus frequentemente utiliza essa expressão. E, como sempre, a explicação é muito simples. Jesus não teve outros irmãos. Jesus é o Filho único de Nossa Senhora, pelo seu sangue, e o Filho único de São José, pela adoção, pelo seu casamento. Jesus é filho de José e de Maria, só que carrega apenas o sangue de Nossa Senhora, mas legalmente, espiritualmente e de fato ele era filho de São José. E São José não teve outros filhos, Nossa Senhora não teve outros filhos, a tradição confirma e comprova, e tudo que fala o contrário é errado, é heresia, e nós católicos não podemos apoiar. Então, o porquê que a palavra de Deus fala dos irmãos de Jesus? Porque os hebreus não tinham um irmão, não tinham um nome, não tinham uma palavra específica para diferenciar aqueles que eram primos, parentes, tios. Então, todos aqueles que eram próximos de Jesus, também de modo familiar, tinham um nome de irmãos. Era a mesma palavra para tudo. Isso é muito fácil de entender. Nós que somos da igreja, frequentemente chegamos a alguém e falamos: ô irmão, tudo bem? Ô minha irmã, como é que você está? Todos nós nos chamamos de irmãos. E nós não somos irmãos de fato. Somos espiritualmente irmãos porque professamos a mesma fé. E outra prova de que essas pessoas, de que o evangelista fala de que não são de fato irmãos de Jesus, é porque muitas vezes a palavra de Deus nomeia quem são os pais dessas pessoas. E os pais dessas pessoas, desses discípulos, desses apóstolos, não coincidem com o nome de José e Maria. Às vezes, o apóstolo, o evangelista vai nomear o nome de alguém e diz: André, filho de Simão. Fulano, filho de Ciclano. E depois fala que ele era irmão de Jesus. Mas Jesus tinha como pai Maria e José. É uma contradição na Bíblia? Com certeza não. Mas é uma expressão que precisa ser olhada no seu contexto. Então essa questão dos irmãos de Jesus é uma questão muito fácil de ser solucionada. Esses outros irmãos que diz a Sagrada Escritura são parentes próximos
de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante que nós podemos ver nesse evangelho, que nos ajuda a entender a confusão também que aqueles judeus viviam. Eles disseram: nós sabemos de onde esse Jesus é, de onde ele veio. E o Messias, nós não saberemos de onde ele veio. Isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus, inclusive o Antigo Testamento, que está nas mãos dos judeus, dizia que o Messias, o Salvador, viria da descendência de Davi, porque era uma promessa. Ou seja, ele nasceria de Belém, porque as profecias apontavam para isso. O Salvador viria da terra de Belém. Por que agora eles estão dizendo que o Messias viria de um lugar desconhecido? Isso é um erro da interpretação das Escrituras, que também ajudou a desacreditarem do ministério de nosso Senhor Jesus. E no final, a palavra de Deus nos mostra de que todas as coisas acontecem no tempo certo. A própria morte de Jesus na cruz foi no dia colocado por Deus, no dia da Páscoa, na festa da Páscoa dos judeus, para indicar que a salvação operada por Cristo, o que ele estava fazendo na cruz, inaugurava um novo tempo. Porque a Páscoa celebrada pelos judeus era a celebração do tempo da libertação. Deus mandou que se fizesse um memorial eterno da libertação daquele povo da escravidão do Egito. Páscoa significa passagem. Passagem daquele povo pelo Mar Vermelho, pelo deserto, até chegar à Terra Santa, onde eles estão. E Jesus, morrendo e ressuscitando nesse tempo, nos indica uma nova libertação, uma nova passagem, uma nova era que ele mesmo inaugura. Queriam prendê-lo, São João diz, mas ninguém colocou a mão nele porque não tinha chegado a sua hora. Todas as coisas acontecem no tempo certo. Por isso temos que confiar em Deus, esperar nele, como diz a palavra. As coisas não acontecem no nosso tempo. O sofrimento, as tribulações, mas também a vitória, a glória, o júbilo, tudo isso acontece em nossas vidas, mas em tempos específicos. Em nossas vidas, temos o tempo de sofrer, temos o tempo de chorar, temos o tempo da tristeza. Mas também teremos o tempo da alegria, o tempo da paz, o tempo da bonança. A nossa vida é de fato uma alternância entre esses momentos, esses extremos em nossa vida. Mas é importante confiarmos sempre em Deus. Se Ele permite em nossas vidas a cruz, como permitiu na vida do próprio Filho Jesus Cristo, também Ele permitirá, se perseverarmos, contemplarmos a glória de Deus nos céus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.